Olá, turminha do nono ano. Vamos então continuar, na verdade, aí, ó, o tópico, né, o módulo instrumentos ópticos. Estamos falando de espelhos e nós vamos aí para a parte número 4, certo? O que que essa parte nos traz, né? Bom, aqui nós vamos falar um pouquinho sobre espelho plano e não tem muito o que fugir do que está aqui dentro desse slide. Por isso que eu deixei ele um pouquinho sobrecarregado, tá? Então é uma coisa que a gente tem que saber, que a imagem é sempre formada, olha lá, atrás do espelho plano, né? Essa imagem, então, ela é classificada como virtual, então se ela está atrás do espelho, a gente diz que é uma imagem virtual. Quando a imagem ela é formada na frente, a gente diz que é uma imagem real. Como ela ocorre atrás, então ela tem característica virtual. A distância de um objeto ao espelho é sempre, né, igual à distância da imagem ao espelho. Então dizemos que o objeto e a imagem são simétricos em relação aos planos do espelho. Então essa distância ela é igual, tá? E por isso você tem aí então a simetria, né? Então isso é muito importante. A imagem é sempre o quê? Do mesmo tamanho que o objeto, então ele não vai ser nem menor nem maior, ele tem o mesmo tamanho. A imagem é sempre direta, né? Ou seja, ela tem o mesmo sentido em relação ao objeto. Deste modo, né, dizemos que objeto e imagem apresentam sempre, então, a mesma orientação espacial. Então, por exemplo, o meu dedo está para cima, na imagem, né, ele também vai estar para cima. Ele não vai estar invertido, ele vai estar para cima. Por isso que ele é, então, a imagem é sempre, né, direita. E por fim, ali a gente tem o seguinte: a imagem de uma mão direita corresponde à mão esquerda, tá? E vice-versa. Então, quando você apresenta a sua mão para o espelho, né? No espelho plano, a, a mão esquerda corresponde, né, à mão direita e vice-versa. Desse modo, dizemos que a imagem ela é revertida, tá? Em relação ao objeto. Então, a física denomina esse fenômeno de enantiomorfismo, né? Enantiomorfismo. Quando a gente fala que a imagem ela é revertida, já que a mão direita corresponde à mão esquerda, é aquela questão que no nosso celular a gente consegue, né, ajustar para bater fotos, para não ficar com a imagem invertida. Diferente de quem já bateu, né, por exemplo, foto usando o Instagram, que a gente não consegue. Por exemplo, no Instagram, se eu for mostrar um texto, né, uma capa de um livro, uma capa de um CD, ele fica invertido. Agora, se eu for bater uma selfie, né, eu consigo ajustar para quando a imagem sair, ela sair perfeitamente, tá? Então, isso que acontece. Isso aqui, gente, não tem como fugir, tem que saber porque são características do espelho plano, tá? Então, vamos lá. Dando continuidade, nós temos o seguinte, né? O textozinho real versus virtual. Então, quando um sistema óptico projeta uma imagem, né, em um anteparo, ou seja, num muro, numa tela, né, numa parede, dizemos que essa imagem ela é real. É o caso das lentes oculares que formam imagens na retina, né, e dos projetores digitais que formam imagens, né, na tela aí da sua classe. Se uma imagem não puder ser projetada em um anteparo, ela é classificada como virtual. É o caso, por exemplo, dos espelhos planos, que formam imagens virtuais atrás, né, deles, ou seja, que não podem ser projetadas aí em um anteparo, tá? E aqui a gente tem a fotinho, né, de um passarinho, ó. A maior parte dos animais não conseguem se reconhecer em espelhos. Muitos chegam, inclusive, a tentar atacar suas próprias imagens, como as aves. Isso aqui é comum a gente ver, às vezes, né? O passarinho, ele praticamente brigando com o próprio, né, retrovisor ali. Um outro texto que a gente tem, e tem de apoio aí no material de vocês, é esse aqui, ó. O Fantasma de Pepper, né? Então vamos lá, em 2012, os rappers, né, Snoop Dogg e Dr. Dre, né,
se apresentaram juntos no festival na Califórnia e, para surpresa da plateia, né, o show contou com a participação aí virtual dos grandes amigos, do grande amigo deles, um outro rapper, tá? Que já estava, então, já tinha, né, morrido aí em 1996. O mais interessante é que a tecnologia por trás desse feito notável, né, não foi criada recentemente, mas sim há cerca de 150 anos, pelo inglês aí, né, John Harper Pepper, professor de química, né, e grande divulgador de ciências recreativa. É possível então fazer uma versão simplificada desse experimento que ficou conhecido como fantasma de Pepper. Bastando para isso posicionar duas velas idênticas em lados opostos, né, de uma placa de vidro plana e com boa capacidade de reflexão, como mostra então aí a, a ilustração a seguir. Então eles conseguiram fazer essa imagem, né, do real, tá, com um outro cantor que já havia falecido. Tudo bem? Então olha lá, show com a participação virtual de Tupac, né, nos Estados Unidos lá em 2012. E ele veio a falecer, né, em 96. Então é isso que a gente tem. Bom, como que seria essa técnica? Olha lá, ó, duas velas do mesmo tamanho, né, separadas ali ó, por uma placa de vidro plana. Ao acender a vela, né, da frente, a imagem da sua chapa se forma sobre a vela de trás, que também parecerá acesa. Conforme se nota, o fantasma de Pepper é muito simples de ser reproduzido e provoca grande efeito nos espectadores, sendo por este motivo muito utilizado em shows aí de mágica do mundo todo. Então, olha só, né? Esse efeito visual que ocorre também é usado aí em shows de mágica, né? Para tentar, né, fazer aquela questão do ilusionismo, né? Então, vamos lá. Bom, o que eu queria falar com vocês até este momento era isto, né? Essa parte do material de vocês. E eu vou ficar por aqui e eu aguardo vocês então numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!